Depois que virei mãe, minha família ignorava tudo o que eu dizia. Então, tomei uma atitude. Sabe quando você sente que tá falando, mas o som não chega? Parece que as palavras saem da sua boca e simplesmente evaporam. No ar? Ou pior, parece que batem numa parede invisível e voltam, te atingindo de novo? É assim que eu tenho me sentido. Já faz um tempo, na verdade, desde que o meu filho, o Léo, nasceu. Antes dele, nossa, não vou dizer que minha família era perfeita, né? Família nunca é comercial de margarina. A gente tinha nossas discussões, nossas diferenças, normal. Meu pai, minha mãe, minha irmã Beatriz, a gente sempre teve aquele jeito meio barulhento de ser. Todo mundo opina em tudo. Mas no meio disso tudo, eu sentia que eu tinha um lugar, que a minha voz contava. Se eu discordava, me ouviam, mesmo que não concordassem. Se eu tinha uma ideia, consideravam. Eu era a Laura, filha, irmã, eu. Mas aí o Léo chegou. Meu pacotinho de amor, a coisa mais incrível que já me aconteceu. E junto com ele, parece que veio uma borracha mágica que apagou a Laura que existia antes. De repente, eu virei a mãe do Léo. E o mais estranho, parece que, para minha família, a mãe do Léo é alguém que não sabe muito bem o que tá fazendo. Alguém cujas opiniões podem ser ignoradas, descartadas. Como se o instinto, a pesquisa, as noites em claro tentando entender aquele serzinho, minúsculo, não valessem de nada perto da experiência deles. No começo era sutil. Eram os comentários inofensivos. Quando eu decidi amamentar exclusivamente até os 6 meses, como o pediatra e a OMS recomendam, nossa, ouvi de tudo. Ah, que frescura, Laura! Você tomou suquinho de laranja com 2 meses e tá aí, forte. Ou então, esse menino tá chorando de fome, dá logo uma mamadeira pra ele, coitadinho. E não adiantava explicar que o choro nem sempre é fome, que meu leite era suficiente, que eu estava seguindo orientação médica. Era como falar com as paredes. Eles sorriam com aquele ar de coitadinha, não sabe de nada, e continuavam insistindo. Chegou ao ponto da minha mãe quase dar chá pro Léo escondido para ajudar com as cólicas, porque chazinho de erva doce sempre funcionou. Eu tive que ser muito firme, quase brigar, para ela entender que não era para fazer aquilo. E ainda saí como a chata, a exagerada. Depois veio a introdução alimentar. Eu pesquisei tanto, queria fazer o método BLW, deixar o Léo explorar os alimentos. Fui toda animada a mostrar as fotos dos primeiros amassadinhos de abacate que ele experimentou. A reação? Meu pai. Que trabalheira, hein? Dá logo uma papinha batida no liquidificador. Muito mais prático. Minha irmã. Credo, Laura, que sujeira. E se ele engasga com esses pedaços? De novo, a minha escolha, baseada em informação, em conversas com outras mães, com o pediatra, era tratada como uma bobagem. Uma invenção de moda. E o pior era o jeito passivo-agressivo. Ninguém dizia você está errada. Mas os olhares, os suspiros, os comentários tipo ah, cada mãe sabe de si, né? Ditos com aquele tom, me faziam sentir uma idiota, insegura. Será que eu estava complicando tudo? Mas não era só sobre o Léo. Era sobre mim também. A exaustão do puerpério, as noites mal dormidas. A sensação de não ter mais controle sobre meu próprio corpo, meu próprio tempo. Quando eu tentava desabafar, dizer que estava no meu limite, que precisava de ajuda, era como se eu estivesse reclamando de barriga cheia. Ah, filha, mas ser mãe é assim mesmo. É cansativo, mas compensa. Ou então, na minha época, a gente não tinha essa moleza toda de licença maternidade, de ajuda, e dava conta. Como se a minha exaustão fosse um defeito meu, uma falta de capacidade. Lembro de um dia, eu estava destruída. O Léo tinha passado a noite inteira chorando. Acho que eram os dentes nascendo. Eu só queria um banho. Um banho de 20 minutos, sem interrupção. Minha mãe e minha irmã estavam em casa. Eu pedi, quase implorando.
Mãe, Bia, por favor, fiquem com ele só um pouquinho para eu tomar um banho rápido. Minha mãe pegou o Léo no colo, mas ficou ali, parada na porta do banheiro, conversando comigo enquanto eu tentava lavar o cabelo, me dando dicas sobre o choro dele. E minha irmã? Continuou no sofá, mexendo no celular. Não era ajuda, entende? Era mais uma forma de me controlar, de não me dar aquele espaço mínimo que eu precisava. Eu saí do banho mais tensa do que entrei, e isso foi se espalhando. Pra tudo. Qualquer assunto. Se a gente ia decidir o que pedir pro jantar, minha sugestão era ignorada. Se eu comentava sobre um filme que queria ver, mudavam de assunto. Se eu tentava contar algo sobre o meu trabalho, sim, eu voltei a trabalhar meio período, outro campo de batalha de opiniões não solicitadas. Era como se ninguém estivesse ouvindo. Meu marido, o Carlos, até percebia às vezes, mas ele é mais do tipo, deixa pra lá, sabe? Ah, amor, você sabe como eles são, não liga. Mas como não ligar, o pior pra mim é quando eles minam a minha autoridade com o Léo, na minha frente. Eu digo, filho, agora não pode mexer no controle. Remoto. 2 minutos depois, meu pai entrega o controle pra ele rindo. Deixa o menino brincar, Laura, que mal tem? Ou quando eu estou tentando estabelecer uma rotina pro sono dele e minha mãe decide que hoje ele pode dormir mais tarde, tadinho, tá tão animado. E sempre com aquele ar de quem sabe mais, de quem está salvando o neto da mãe chata e sem noção. Não é uma coisa específica, um evento isolado. É a soma. É o dia a dia. É essa sensação constante de ser transparente, de abrir a boca e não sair som, de ter minhas decisões, meus sentimentos, minhas necessidades tratadas como nada. Como se ao me tornar mãe, eu tivesse perdido o direito de ser uma pessoa com vontades, limites e principalmente voz. E isso foi me minando, me deixando cada vez mais pequena, invisível. E eu comecei a me perguntar se o problema não era eu mesma. Será que eu estava exagerando? Será que eu tinha ficado sensível demais depois da maternidade? Essa dúvida, ela começou a crescer aqui dentro, sabe? E era quase tão ruim quanto ser ignorada. E o Carlos, meu marido, ele até vê. Não é cego. Mas é aquela coisa, né? Família dele, ele cresceu nesse meio. Pra ele é normal? Ou talvez seja só mais fácil fingir que é normal do que comprar a briga. Eu tentei conversar com ele várias vezes. No começo, com calma. Amor, você percebeu como sua mãe falou comigo hoje sobre a comida do Léo? Parece que nada que eu faço tá certo. A resposta padrão? Ah, Laura, você sabe como é a minha mãe. Ela fala por falar, não é por mal. Ela te adora, só quer ajudar do jeito dela. Ajudar? Ignorando tudo que eu digo? Minando minha confiança? Isso não me parece ajuda. Outra vez, depois daquele episódio do meu pai dando o controle remoto pro Léo logo depois de eu ter dito não, eu cheguei no Carlos à noite, quando o Léo já tinha dormido. Eu estava fervendo por dentro. Carlos, a gente precisa conversar sobre o seu pai. Ele não pode tirar minha autoridade na frente do Léo desse jeito. Isso confunde a cabeça dele e me faz sentir uma idiota. E ele? Suspirou. Aquele suspiro de quem já sabe que vem uma conversa difícil. Laura, ele é avô. Avós mimam mesmo. Foi só um controle remoto, não é o fim do mundo. Você tá muito estressada ultimamente, talvez esteja vendo coisa onde não tem. Estressada? Claro que eu estava estressada. Quem não estaria dormindo? Picado há meses, tentando dar conta de um bebê, do trabalho, da casa, e ainda por cima tendo cada decisão questionada pela própria família? Mas ouvir isso dele, do meu parceiro, da pessoa que deveria ser meu maior apoio, doeu. Doeu fundo. Porque não era só não ligar para o que a família dele fazia, era ele mesmo minimizando o que eu estava sentindo. Era ele dizendo, nas enaltecidas entrelinhas, que talvez o problema fosse eu, a minha sensibilidade, o meu estresse. Tentei falar com a minha irmã, a Beatriz. Pensei. Bom, ela é mulher. Talvez entenda melhor essa coisa da maternidade, da pressão. Que engano. A conversa foi mais ou menos assim. Bia,
Tô me sentindo muito sozinha nessa. Parece que ninguém da família me ouve mais, principalmente depois que o Léo nasceu. Qualquer coisa que eu falo sobre ele, ou sobre mim, é ignorada. Ou criticada. A resposta dela? Um revirar de olhos. Ah, Laura, para de drama. Você sempre foi a queridinha, agora que tem o Léo, quer toda a atenção pra você e pra ele. A vida continua, sabia? E outra, mãe e pai sempre vão dar palpite. É normal. Relaxa um pouco. Drama? Queridinha? Eu só queria ser ouvida. Ser tratada como um ser humano pensante. Saí da conversa me sentindo pior ainda. Culpada por querer atenção, por fazer drama. Meus pais? Nem tentei mais conversar diretamente sobre isso. Qualquer tentativa de impor um limite ou expressar meu descontentamento era recebida com Nossa, Laura, quanta ingratidão! A gente só quer ajudar. Ou Você anda muito nervosa, filha. Precisa se acalmar. Era um muro de negação, de invalidação. Eles simplesmente não viam, ou não queriam ver. Era mais fácil me rotular de sensível, estressada, dramática, do que admitir que o comportamento deles estava me machucando. E assim, eu fui me sentindo cada vez mais isolada dentro da minha própria família. Era um eco no vazio. Eu falava, e só ouvia o eco da minha própria voz, distorcido pelas interpretações deles. Até que um dia, eu encontrei a Sofia. A Sofia é minha amiga desde a faculdade. A gente se afastou um pouco depois que casei, vida corrida, essas coisas. Mas aí, por acaso, a gente se esbarrou num café perto do meu trabalho. Foi tão bom ver ela. Conversamos por horas, atualizamos a vida, e no meio da conversa, sem nem perceber direito, eu comecei a desabafar. Contei do Léo, da alegria que ele era, mas também contei da família. Dos comentários, da sensação de ser invisível, da forma como minhas escolhas eram sempre questionadas. Eu estava falando, meio sem fôlego, esperando a qualquer momento Ah, Laura, mas família é assim mesmo. Ou Você não tá exagerando um pouco? Mas não veio. A Sofia ficou quieta, me ouvindo com atenção. De verdade. Os olhos dela não desviavam, ela não me interrompia. Ela só ouvia. Quando eu terminei, com a voz meio embargada, esperando o julgamento, ela pegou na minha mão. Laura, ela disse com a voz calma, mas firme. Isso que você tá descrevendo, isso não é normal. Não é ajuda. Isso é falta de respeito. Eles estão passando por cima de você, das suas decisões como mãe e como pessoa. Não é frescura sua, não é exagero. O que eles estão fazendo é errado, sim. E você tem todo o direito de se sentir assim. Eu quase chorei ali mesmo, no meio do café. Ouvir aquilo, ouvir alguém de fora, alguém que não estava envolvida naquela dinâmica familiar maluca, validar o que eu sentia. Foi como se alguém finalmente tivesse ligado a luz num quarto escuro onde eu estava tropeçando há meses. Não era eu. Não era só coisa da minha cabeça. Não era só estresse pós-parto. Era real. O comportamento deles era, assim, problemático. A Sofia não me deu soluções mágicas. Ela não disse, você tem que fazer isso ou aquilo. Ela só me ouviu, me validou. Disse que estava ali por mim, se eu precisasse conversar mais ou só desabafar. E naquele momento a amizade dela foi como um bote salva-vidas. Saber que tinha uma pessoa no mundo que entendia, que não me achava louca ou exagerada, me deu um pingo de força. Uma fagulha de esperança de que talvez eu não precisasse continuar me sentindo daquele jeito. Foi estranho perceber como a validação de uma amiga, que eu não via há tempos, teve um peso tão maior do que as palavras. Ou a falta delas. Da minha própria família, do meu próprio marido. Mas foi assim. A voz da Sofia foi a única que conseguiu atravessar aquele muro de invalidação que tinham construído ao meu redor. E foi essa voz que começou a plantar uma sementinha aqui dentro. A sementinha de que talvez eu não precisasse só aceitar essa situação. Talvez eu pudesse fazer alguma coisa a respeito. Mas o quê? E como? Isso eu ainda não sabia. Sair daquele café com a Sofia foi estranho,
Por um lado, um alívio imenso. Aquela sensação de, ufa, não tô louca! Alguém finalmente entendeu, sabe? Alguém olhou para a situação de fora e disse, Laura, isso aí não tá certo. Foi como tirar um peso das costas. Um peso que eu nem sabia que estava carregando. Tão pesado assim. Mas aí, logo em seguida veio a outra onda. A onda da confusão, do medo, da culpa. Porque uma coisa é uma amiga dizer que você tem razão. Outra coisa é, o que você faz com essa razão? O que eu ia fazer? Chegar para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã e dizer, olha, vocês estão sendo tóxicos, estão me invalidando. Parem com isso. Só de pensar. Meu estômago revirava. Primeiro, vinha a culpa. Uma culpa gigantesca. Poxa, é a minha família. Minha mãe, que ficou comigo no hospital quando o Léo nasceu, que traz comida quando eu tô exausta, demais pra cozinhar. Meu pai, que brinca com o Léo no chão, que tem um amor genuíno pelo neto. Minha irmã... Bom, mesmo com as farpas, é minha irmã. Como eu podia sequer pensar em criar um conflito, em magoar eles? Eles amam o Léo, disso eu não tenho dúvida. E no fundo eu sei, ou quero acreditar, que eles me amam também. Talvez o jeito deles seja torto. Talvez eles achem que estão ajudando... Será que eu não estava sendo ingrata? Reclamando de barriga cheia, como eles mesmos diziam? Talvez eu devesse só... aguentar. Engolir seco. Pelo bem da harmonia familiar. Pelo Léo, para ele ter os avós, a tia por perto. Essa culpa me corroía. Eu me sentia mal só por sentir raiva ou frustração com eles. E junto com a culpa, vinha o medo. Um medo paralisante. Medo da reação deles se eu tentasse impor limites de verdade. Medo de ouvir coisas ainda piores. Medo de ser chamada de louca, de egoísta, de ingrata na minha cara. Medo de que eles se afastassem de vez. E se eles decidissem cortar relações? E se eu perdesse minha família? Por mais disfuncional que fosse, era a única que eu tinha. E o Carlos? Como ele reagiria se eu comprasse essa briga de verdade? Ele já achava que eu estava exagerando. E se eu forçasse a barra e ele ficasse do lado deles? Medo de ficar completamente sozinha nessa. Sozinha com o Léo, sem rede de apoio nenhuma. Mesmo a rede de apoio dele sendo cheia de buracos e críticas, ainda era alguma coisa. A ideia de não ter nem isso me apavorava. E aí, claro, vinha a dúvida. Aquela vozinha chata lá no fundo, que a Sofia tinha conseguido silenciar por um instante, mas que voltava com força total. Será? Será que não sou eu mesma? Será que eu não tô sensível demais? Talvez seja a privação de sono falando mais alto. Talvez a Bia tenha razão. Talvez eu esteja fazendo drama. Eu repassava as situações na minha cabeça, 1000 vezes. Aquele comentário da minha mãe sobre a mamadeira foi só preocupação de avó, né? Meu pai dando o controle pro Léo, ele só queria agradar o neto. Eu tentava racionalizar, minimizar, encontrar desculpas para eles. Porque era mais fácil duvidar de mim mesma do que aceitar que minha família, as pessoas que deveriam me apoiar, estavam me fazendo mal. Lembro de uma vez, antes do Léo nascer, que eu tive uma discussão feia com a minha irmã por causa de uma roupa que peguei emprestada sem avisar direito. Na época, todo mundo ficou do lado dela. Disse que eu tinha sido folgada, desrespeitosa. E eu me senti péssima. Pedi desculpas. Será que agora era a mesma coisa? Será que eu estava, de novo, sendo a errada da história, a que não percebe? O próprio erro? Essa dúvida me deixava exausta. Era uma batalha constante dentro da minha própria cabeça. Uma parte de mim gritando, isso tá errado, você precisa fazer alguma coisa. E a outra sussurrando, calma, não é pra tanto, você vai estragar tudo. E a exaustão? Ah, a exaustão. Não era só de não dormir direito. Era uma exaustão mental, emocional. Era o cansaço de ter que pensar 1000 vezes antes de falar qualquer coisa perto deles. O cansaço de ter que me defender o tempo todo, mesmo que só na minha cabeça. O cansaço de me sentir constantemente julgada, inadequada. O cansaço de tentar conversar com o Carlos e sentir que estava falando grego. Era como nadar contra uma correnteza muito forte, o tempo todo. Eu não tinha energia para mais nada. A simples ideia de planejar uma conversa difícil,
de ensaiar, o que dizer, de antecipar as reações, me deixava esgotada antes mesmo de começar. Às vezes eu só queria me encolher, desaparecer, deixar eles tomarem conta de tudo, fazerem do jeito deles. Seria mais fácil, né? Menos desgastante. Mas aí eu olhava pro Léo, pro meu filho, e pensava: que exemplo eu tô dando pra ele? De uma mãe que não tem voz? Que se deixa anular? Que não defende as próprias escolhas, nem as escolhas que faz por ele? E se eles começassem a fazer isso com o Léo também, quando ele fosse mais velho? Ignorar o que ele sente, o que ele pensa? Esse pensamento me dava um calafrio. Então eu ficava nesse limbo, presa, entre a culpa de magoar minha família e o medo das consequências, entre a dúvida sobre meus próprios sentimentos e a exaustão que me impedia de agir. E a validação da Sofia, que tinha sido um alívio momentâneo, agora parecia mais um fardo, porque agora eu sabia. Sabia que não era coisa da minha cabeça. E saber, sem conseguir agir, era quase pior. Era como estar ciente de que a casa está pegando fogo, mas se sentir paralisada, incapaz de encontrar a saída ou de gritar por socorro. Eu estava presa nesse conflito interno, nessa batalha silenciosa que ninguém mais parecia ver ou entender. E eu não sabia por quanto tempo mais eu ia aguentar. Eu fiquei nesse limbo por semanas? Meses? Perdi a conta. Nadando contra a correnteza, me sentindo culpada por querer respirar, com medo de afundar de vez se tentasse mudar o curso. Cada visita, cada ligação, era a mesma coisa. Eu me preparava psicologicamente, tentava ser firme, mas na hora H, a voz falhava, a culpa voltava, o medo me paralisava. Eu dava respostas curtas. Tentava desviar de assuntos polêmicos, mas no fundo, eu só estava adiando, evitando o confronto. E me sentindo cada vez mais pequena, mais ressentida. O Carlos continuava na dele. Deixa pra lá, amor. Fácil pra ele falar. Até que chegou a organização do primeiro aniversário do Léo. O primeiro aninho dele. Eu estava tão animada. Queria uma coisa simples, em casa mesmo, só a família e alguns amigos mais próximos. Um bolinho, uns balões, nada. Demais. Mas pra mim era importante. Era a celebração do meu filho, da nossa pequena família. Comecei a pensar no tema, no que servir. E foi aí que o castelo de cartas desabou de vez. Minha mãe e minha irmã simplesmente tomaram conta, sem me consultar. Um dia, chego na casa dos meus pais e elas estão lá, no meio de uma pilha de revistas de festa, decidindo tudo. Ah, Laura, que bom que você chegou. Já decidimos o tema, vai ser de ursinho. E a Bia achou um buffet ótimo. Eles entregam tudo pronto, muito mais prático para você. Eu fiquei parada na porta, olhando para elas. Prático para mim? Mas e o que eu queria? Tentei falar. Mãe, Bia, espera um pouco. Eu estava pensando em fazer uma coisa mais simples, aqui em casa mesmo. Minha mãe me cortou na hora, com aquele sorriso condescendente. Ah, filha, não se preocupa com isso. Você já tá tão cansada com o Léo? Deixa que a gente resolve. Vai ser lindo, você vai ver. Já até encomendamos uns docinhos. Minha irmã concordou. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Não foi raiva explosiva. Foi uma coisa fria, uma clareza gelada. Elas não estavam me ajudando. Elas estavam me apagando. De novo. Até na festa de 1 ano do meu filho, a minha vontade, a minha voz, não importavam. Era sobre elas, sobre o controle delas, sobre a necessidade delas de sei lá o quê. Mas não era sobre mim, nem sobre o Léo. Era a gota d'água. Aquele sentimento de ser invisível ficou insuportável. A lembrança da Sofia dizendo, isso não é normal, ecoou na minha cabeça. O pensamento no exemplo que eu estava dando pro Léo. Eu respirei fundo. Bem fundo. E pela primeira vez, a voz saiu firme, sem tremer. Não. As duas pararam o que estavam fazendo e me olharam. Surpresas. Acho que elas não esperavam. Não. Eu repeti, mais calma do que eu me sentia por dentro. Eu agradeço a intenção, de verdade.
mas a festa é do meu filho. E eu quero participar das decisões. Eu quero que seja do meu jeito, mesmo que seja mais simples. Eu já tinha algumas ideias. Minha mãe abriu a boca para protestar, provavelmente ia começar o discurso da ingratidão ou do cansaço. Mas eu não deixei. Mãe, eu sei que vocês querem ajudar, mas o jeito que as coisas têm sido não tá funcionando para mim. Desde que o Léo nasceu, eu sinto que nada do que eu digo tem valor para vocês. Minhas opiniões sobre ele, sobre a minha vida, são ignoradas. Minhas decisões são questionadas o tempo todo. E eu não aguento mais me sentir assim. Invisível. Desrespeitada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha irmã ficou vermelha. Minha mãe parecia chocada, talvez ofendida. Eu amo vocês. Continuei. A voz começando a embargar um pouco. Mas eu me segurei. Amo de verdade. E quero que vocês façam parte da vida do Léo. Mas para isso acontecer de um jeito saudável, as coisas precisam mudar. Eu preciso que vocês respeitem as minhas escolhas como mãe. Preciso que vocês me ouçam. Preciso que a minha voz volte a ter algum peso nesta família. Eu não gritei. Eu não acusei diretamente com exemplos passados. Eu só falei como eu me sentia. E o que eu precisava. A reação inicial. Defensiva, claro. Minha mãe disse que eu estava sendo injusta, que elas só queriam o melhor. Minha irmã resmungou algo sobre eu ser muito sensível, mas eu não entrei na discussão, eu só reafirmei, com calma. Eu entendo que vocês vejam assim, mas é como eu me sinto, e eu preciso que isso mude. A festa do Léo vai ser do jeito que eu planejar. Quem quiser ajudar, dentro do que eu decidir, será bem-vindo. Quem não conseguir respeitar isso, talvez seja melhor a gente dar um tempo. E aí eu fui embora. Deixei elas lá, com as revistas e os docinhos já encomendados. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. O caminho para casa foi um borrão. Eu tremia. Chorei um pouco. Me senti culpada? Sim, com medo, apavorada, mas também senti um pingo de alívio. Um pingo de orgulho por ter finalmente falado. Por ter defendido meu espaço. Isso foi há algumas semanas. A festa do Léo aconteceu. Foi simples, em casa, como eu queria. Meus pais e minha irmã vieram. O clima estava estranho. Educado, mas distante. Sem os comentários de antes, mas também sem a espontaneidade. Meu pai brincou com o Léo. Minha mãe ajudou a cortar o bolo. Minha irmã ficou mais no canto dela. O Carlos? Ele ficou surpreso com a minha atitude naquele dia, mas me apoiou. Disse que eu fiz bem em falar o que sentia, embora ele ainda ache que um tempo seja um pouco drástico. Desde então, as interações com minha família têm sido assim, mais raras, mais formais, com um elefante branco enorme na sala. E agora, eu tô aqui, falando com vocês. Porque a verdade é que eu não sei se fiz a coisa certa. Será que eu destruí minha família por causa do meu exagero? Será que eu deveria ter continuado a engolir sapos pela paz? Ou será que esse distanciamento, essa tensão, é o único jeito de talvez reconstruir a relação em bases mais saudáveis no futuro? Eu me sinto mais leve por ter falado, mas também me sinto perdida. Solitária nesse novo território. O que vocês acham? Eu passei dos limites? Fui ingrata? Ou eu finalmente fiz o que precisava ser feito? Como vocês lidariam com uma situação assim? Existe um jeito de ter minha voz de volta sem precisar criar essa distância toda? Eu realmente preciso de uma luz, de uma opinião de fora. Porque aqui dentro, a batalha ainda não acabou. Eu só não sei qual é o próximo passo. Me ajudem a pensar?